Fala pessoal, boa noite. Tá tudo bem com vocês aí? Vi uns vai Corinthians aí, não tá indo muito por enquanto não, né? Gente, vamos lá, já tá tarde da noite, foi o tempo que sobrou pra gente aqui, acho que vocês também querem dormir daqui a pouco. Vamos comentar, vamos bater um papo rápido sobre essa lei horrorosa, né? Mais uma lei horrorosa que sai no direito penal hoje, essa lei 13.330 de 2016. Essa lei criou um parágrafo 6º no artigo 155 do Código Penal, ou seja, mexeu no furto, e também criou um artigo 180A, mexeu na receptação. Então a gente teve mudanças no furto e na receptação, tudo envolvendo esse chamável semovente domesticável de produção. Horroroso, uma coisa assim que não dá para acreditar. E era um projeto de lei que veio andando quieto, ninguém falava disso, de repente ele explodiu, saiu essa lei, enfim, é uma excrescência jurídica, mas vamos bater um papo, ela está aí, né? A gente precisa conversar sobre ela. Você vai me perguntar, o Kleber, vamos hoje falar só sobre o furto? Eu estou vendo aí algumas pessoas falando que está travando. Vamos tentar evitar os comentários por um tempo e ficar mais no coraçãozinho que a coisa roda melhor, tá? Para todo mundo. Muita gente falando que tá normal, aqui também tá normal, a internet tá muito boa aqui em casa, não sei como é que tá. Mas a primeira pergunta que se faz, o furto de semovente já era crime, o chamado abigeato já era crime? Já era crime. Já era crime. O abigeato já era crime de furto. Em princípio, o furto simples, mas poderia também ter alguma qualificadora. Mas esse crime já existia. Não tinha essa qualificadora, não tinha esse nome, mas o crime já existia. Vamos bater papo. O parágrafo, vamos ficar no furto hoje, outro dia a gente fala do estelionato. Não estou deixando bigode não, é falta de fazer a barba mesmo. Claudinha, Porto Carreiro, Cláudia, prazer te ver, obrigado por tudo aí, seu trabalho é ótimo, sou um grande fã também seu. Vamos bater um papo aqui. O 155, parágrafo 6º, diz que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração é de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Em primeiro lugar, o que nós temos aí? Nós temos uma qualificadora. Nós temos uma qualificadora com a menor pena das modalidades qualificadas do furto. Tá? Lá no parágrafo 4º do 155, nós temos qualificadoras ligadas aos meios de execução. A pena é de 2 a 8 anos. No parágrafo 5º, nós temos uma qualificadora de um resultado posterior à subtração. Lembra? A subtração de veículo automotor que é levado para outro estado ou para o exterior. Lá a pena é de 3 a 8. Então, parágrafo 4º, 2 a 8. Parágrafo 5º, 3 a 8. Aqui, uma pena menor, 2 a 5. Aqui, uma pena menor, de 2 a 5 anos. Já anota aí. Então, nós temos uma qualificadora, cadê a Rafa Lopes, que adora anotar, fazer uns gráficos aí muito loucos, né? Nós temos uma qualificadora ligada à natureza do objeto material, tá? Qual é a razão de existir dessa qualificadora? Ela envolve o objeto material, é o semovente domesticável de produção, tá? Então, no parágrafo 4º, qualificadoras ligadas aos meios de execução,
parágrafo 5º, um resultado posterior à subtração, e no parágrafo 6º, uma qualificadora inerente ao objeto material. Beleza? O que nós temos aí? A pena de 2 a 5 anos, nós temos um crime de elevado potencial ofensivo. Temos um crime de elevado potencial ofensivo. Veja, pena mínima de 2 anos, pena máxima de 5 anos. Não cabe nenhum dos benefícios da Lei 9.099. Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe nada. Não cabe nada. A grande questão nessa lei, eu já vejo algumas perguntas aí, se engloba animais de estimação, vamos falar disso. O que é um semovente domesticável de produção? Vocês sabem que, durante o trâmite desse projeto de lei, teve uma bancada de deputados que tentaram mudar o texto do tipo penal. Eles queriam falar em subtração de animais, era melhor, teria sido melhor, subtração de animais quadrúpedes, 4 patas, né? Domesticáveis para a produção pecuária. Teria sido melhor. O tipo penal teria sido muito mais limitado, muito mais restrito e, portanto, muito mais técnico. Olha o que eles queriam passar. Subtração de animais quadrúpedes domesticáveis para a produção pecuária. Seria um tipo bem mais limitado do que semovente domesticável de produção. Semovente, isso vem lá do direito civil, né? É aquele que se move por conta própria. É qualquer animal que se move por conta própria. Então a gente tem, por que não, o pato, a galinha, o passarinho criado em casa, semovente domesticável. Não precisa ser necessariamente um animal doméstico. Basta um animal que possa vir a ser domesticado. Eu pensava aqui comigo agora um javali, por exemplo. Um javali, um porco do mato. É um animal da fauna silvestre. Mas ele pode vir a ser domesticado, ele é domesticável. Não tem gente que cria onça em casa, não tem gente lá nos Estados Unidos que abraça urso, que mora em casa, leão, tigre, enfim. Um semovente, então, basta que seja domesticável e de produção. O que é de produção? Ele até pode ser um animal de estimação, só que desde que ele possa trazer algum proveito econômico ao seu titular. Então, por exemplo, um gado, ele pode ser usado para corte, para leite, o porco para corte, uma ovelha para corte ou para leite, mas por que não um cachorro que reproduz e vende filhotes? Por que não um pássaro, por exemplo, aquela tal daquela cacatua, né? Custa mais de R$30 um animalzinho daquele, um pássaro daquele. Por que não? Não pode ser usado para venda dos produtos, aí, dos frutos, entre aspas, dos filhotes que dele decorrem. É possível. Então o tipo penal ficou muito amplo. Vai ser, basicamente, para qualquer animal. Para qualquer animal que se move por conta própria, que possa ser domesticado e que dele possa decorrer algum proveito econômico. Algum proveito econômico. Tá? Seja pela carne, pelo leite, seja pela reprodução, tudo é possível. Uma avestruz, por exemplo, quanto custa uma avestruz? Um ovo de avestruz já é muito caro. E o tipo penal fala, ainda que abatido ou dividido em partes. Olha, veja, o tipo penal fala, né? Semovente domesticável de produção. Se ele tiver outra finalidade, vai para o caput. Não se aplica essa qualificadora. É um animal de estimação. Ele não é destinado a produção nenhuma. Vai para o caput. Desclassifica para a figura simples do furto. Tudo bem? E veja, ainda que abatido ou dividido em partes. Imagina um animal que foi morto no local. Mata uma vaca para transportar. Não precisa mais ter o semovente. O animal, a vida do animal deixou de existir. Ainda que abatido. Ou essa parte, eu fiquei até pensando, né? Ou dividido em partes. Falei, poxa, se dividir em partes, será que não matou? Será que o tipo não foi redundante? E fui falar com um conhecido que é veterinário. Falou, não, imagina que de repente cortam uma perna do boi. Porque aquela carne ali tem valor. Vamos imaginar. Cortam a cabeça, por exemplo, para fazer lá um adereço na parede. Essa cabeça, vai cortar a cabeça, ele morreu, vai, mas cortar uma pata, cortar umas determinadas partes do animal, talvez ele sobreviva. Então é possível que ele não tenha sido abatido e tenha ocorrido essa divisão em partes, desde que se matar. Tudo bem? Uma coisa aqui interessante, né? Vamos pensar na objetividade jurídica. Qual que é o bem jurídico protegido? É o patrimônio. O furto é crime contra o patrimônio. Só que
Nesse projeto de lei, durante os debates, falaram o seguinte, que além do patrimônio, principalmente, né, daquele pequeno produtor rural, porque o grande produtor, o grande pecuarista, esse cara geralmente tem capanga, tem segurança, tem um sistema melhor ali de proteção. Dizem os legisladores que a maior preocupação foi com o pequeno produtor, geralmente aquele produtor de subsistência, que tem aquela vaquinha dele que ele tira leite, que dá um filhote de vez em quando, e ela é subtraída e traz um prejuízo gigantesco para ele e para a família. Mas o que falaram foi o seguinte, ó, que além do patrimônio, também se tutela a saúde pública. Por que a saúde pública? Vamos pensar no gado, principalmente, que é o alvo, né? O principal alvo dessa lei, desse tipo penal. Imagina que eu compro uma carne num açougue de gado furtado. Qual é a procedência desse animal? Ele foi vacinado? Ele tem alguma doença? Ele tinha alguma praga, por exemplo? Até falaram durante a discussão do projeto de lei que algumas vacinas que o gado recebe, eles ficam até 40 dias no organismo do animal. Até 40 dias aquele produto fica no organismo do animal e ele é impróprio para o consumo. Então veja, além do patrimônio, também a saúde pública. E eles falaram lá também a ordem tributária. Os impostos que deixam de ser arrecadados com esse comércio clandestino dos animais e de suas partes. Tudo bem? Então, bens jurídicos protegidos. Imediatamente o patrimônio. Esse é o bem jurídico primário. Mas também a saúde pública, a saúde da coletividade e o próprio sistema tributário. Tudo bem? Na discussão do projeto de lei na Câmara dos Deputados, eu vi um número lá e foi confirmado esse número, que é assustador. Falaram que no Rio Grande do Sul, 20% do gado que é comercializado é fruto de abigeato. É fruto de abigeato, né? De furto de gado. Olha aí, 20%. Olha o prejuízo para a economia, para os proprietários, para a saúde pública e, por que não, para o sistema tributário. Tá bom? Outros pontos importantes, gente. Nós estamos diante de uma qualificadora, certo? Certo. Uma qualificadora ligada ao objeto material. Escreva, ela é perfeitamente compatível com as demais qualificadoras, principalmente do parágrafo 4º. Então eu posso muito bem pensar na subtração de um semovente domesticável de produção em concurso de pessoas. Dá para pensar, tá? Ou então com rompimento de obstáculo. O sujeito quebra lá a porteira, quebra lá uma cerca, estoura uma cerca para subtrair o gado. Ou então o sujeito lá em companhia de outro agente, em concurso de pessoas, eles fazem a subtração do gado. É perfeitamente possível. Como é que vai ficar a imputação? Como é que o juiz vai condenar? Pela qualificadora mais grave. Pela qualificadora mais grave, a do parágrafo 4º. E a qualificadora do parágrafo 6º? Ela não é agravante genérica, ela vai ser usada como circunstância judicial desfavorável, lá na primeira fase da dosimetria da pena. É isso, tá? O juiz aplica a qualificadora do parágrafo 4º para dosar a pena, para encontrar os limites em abstrato, porque ela tem a pena maior, porque ela é mais grave, e usa essa qualificadora do parágrafo 6º, nós teremos um crime duplamente qualificado como circunstância judicial desfavorável. Tudo bem? Então, é compatível com outras qualificadoras. É compatível com o privilégio? Claro que é. Claro que é. Nós podemos ter aqui um furto híbrido, né? Um furto privilegiado e qualificado. O que é o privilégio mesmo? O que é o privilégio mesmo? O privilégio é pequeno valor da coisa e agente primário. Então imagine que um agente primário subtraia um semovente domesticável de produção de pequeno valor, ou seja, cujo valor não ultrapassa um salário mínimo. Lembra? No privilégio, a coisa de pequeno valor é aquela que não ultrapassa um salário mínimo. Perfeitamente compatível com o privilégio. E também é perfeitamente compatível com o repouso noturno. Tá? Nessa nova orientação do STJ, dá para ter esse furto qualificado com a agravante do repouso noturno, com a majorante, perdão, com a causa de aumento da pena do repouso noturno. Tudo bem? Com aquele aumento da pena de 1/3. Outra coisa importante, uma discussão que o Supremo vai ter que rever a jurisprudência dele. O Supremo não vai ter saída. Eu vi algumas mensagens aparecendo. E o princípio da insignificância? Será que essa qualificadora é compatível com o princípio da insignificância? O furto de uma galinha, por exemplo. De uma galinha,
vira-lata, por assim dizer, que tem galinha aí que custa caro, né? De raça, galinha importada, galinha de pedigree que custa bem cara, né? Por assim dizer. E uma galinha de valor irrisório, vai? Uma galinha que vale aí R$ 5, R$ 10. Aquela galinha que bota o ovinho ali na propriedade, que cisca ali no chão, enfim. Como é que vai ficar? Vai dar para aplicar o princípio da insignificância nessa qualificadora? A jurisprudência do STF, a jurisprudência atual, não admite o princípio da insignificância no furto qualificado. Essa é a regra. Claro que tem exceções, jurisprudência sempre vai ter exceção. Vai ter julgado para tudo que é gosto, né? Mas e o princípio da insignificância? O Supremo majoritariamente sempre diz: não cabe o princípio da insignificância no furto qualificado. Gente, vai ter que caber. O Supremo sempre diz, né? A reprovabilidade da figura qualificada afasta a mínima ofensividade da conduta do princípio da insignificância. Mas vai ter que caber. Não vai ter como escapar disso, né? Vai ser o verdadeiro ladrão de galinha respondendo por um furto qualificado. Pena de 5 anos, cabe até prisão preventiva. Não dá. Não rola. O Supremo vai ter que mudar esse vetor interpretativo. Não vai ter saída. Não vai ter que criar uma exceção. Vai ter que admitir o princípio da insignificância para essa modalidade qualificada. Tudo bem? Beleza aí? Outra coisa importante, tem algumas outras coisas que eu estou refletindo, mas está muito cedo para falar, ainda é muito arriscado. Mas toma cuidado com essa diferença aí, para não confundir esse furto qualificado, quando se mata o animal, quando tem o abate do animal. Ó, Vinícius aí, meu parceiraço, meu coautor, grande examinador do MP de Goiás, meu grande amigo, cara muito bom. Imagine aí quando o sujeito mata o animal. Qual é a diferença entre é nós irmã? Não, você me quebra, cara, irmão, né, cara, irmão, beleza. Mas qual que é a diferença entre esse furto qualificado e o crime do artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais? Tá? Lá na Lei dos Crimes Ambientais, lá a gente tem aquela figura do matar animal silvestre. Ah, Kleber, a diferença é que lá o animal silvestre, aqui ele é doméstico. Não. Aqui ele é domesticável, não necessariamente doméstico. Não necessariamente doméstico, domesticável. Lembra o exemplo do javali lá do porco do mato? Lembra aquela coisa? Ele não é doméstico, ele é um animal silvestre, mas ele pode ser domesticado e ele pode ser utilizado para produção. Pode ser usado para produção. Pensa num jacaré, por exemplo, o cara resolve domesticar um jacaré para carne do jacaré, enfim, a loucura que acontecer, qualquer uma. A diferença é a seguinte, gente, no furto, o dolo do agente se volta a um fim patrimonial. O sujeito ele quer matar o animal para quê? Ele mata o animal para quê? Para fazer dinheiro. Para vender a carne daquele gado, por exemplo. Lá na Lei dos Crimes Ambientais, não. Lá ele mata por matar. Não tem esse fim patrimonial. Veja, é por isso que não é crime ambiental. O dolo do agente é de lesar, é de ofender o meio ambiente. E no furto? No furto, não. No furto, a finalidade é patrimonial. Então, esse dolo, essa finalidade do agente, é que vai diferenciar esse furto do 155, parágrafo 6º, crime, repito, horroroso, com o crime do 29 da Lei dos Crimes Ambientais. Tá bom, gente? Acho que esses são os pontos principais dessa lei. Não tem muito o que sair disso que a gente falou. Acho que isso a gente quase que esgota, né? Eu estava pensando, e se o cara furtar, por exemplo, um ovo de avestruz, ou um ovo de um pássaro caro, já ali, um ovo que eles chamam de ovo cheio, né? O ovo que vai nascer o filhote, por exemplo. Será que é? Acho que não é um semovente ainda, né? Ainda não é um semovente, tá? Bom, estava vendo aí o Vinícius, meu amigo, a Cláudia, viu o Ailton aí, parceiro também, na área. Gente, tá aí. Acho que é isso. Depois, Timão vai ganhar, fica frio, vai pintar goleada agora aqui. Tô até vendo a TV aqui, mas não sai o gol, né? Depois a gente fala sobre a receptação, só para uma palhinha para vocês aí que estão ao vivo ainda aí, que estão, todo mundo. Na receptação, pessoal, o legislador fez aquela mesma besteira, aquela mesma bobagem,
aquela mesma bobagem da receptação qualificada do parágrafo 1º. Sabe aquele deve saber? Dá uma olhada lá no 180A. Coisa que deve saber ser produto de crime. Por que o cara insiste, né? Deu uma baita polêmica em 96, quando a receptação qualificada veio à tona, porque lá no direito penal, o sabe é indicativo de dolo direto. O deve saber é indicativo de dolo eventual. Por que que os caras não colocaram sabe ou deve saber? Por quê? Tem que colocar só o deve saber, vai vir toda aquela polêmica de novo. Ah, o deve saber é dolo eventual, não pega dolo direto, então não dá para aplicar, porque é inconstitucional, porque viola a proporcionalidade. Aquela conversa furada toda. Será que não tem ninguém que consegue fazer uma lei de forma minimamente adequada, com tanto assessor, com tanta gente ajudando? Difícil, né? Tá bom? Pessoal, então tá aí. Obrigado aí. Pô, Tiririca faria melhor, Igor, faria bem melhor. Obrigado pela companhia de vocês aí. Ótima noite, ótimos estudos. Agora todo mundo aí torcendo junto pro Corinthians aí. Agora é a hora, beleza? Obrigado aí pelas palavras. Onde é que vocês estão aí? Vamos ver, galera, onde que tá todo mundo aí. Tem gente do Brasil inteiro, impressionante. Acho que passaram mais de 1000 pessoas aqui rapidinho. Rio, Limeira. Pô, é gente do Brasil todo. São Paulo. Não, Palmeiras não, Vasco também não. Paraná é estado, né? Não time. Rio de Janeiro, Goiás. Tá aí, gente. Obrigado aí, Catanduva. Forte abraço, ótima noite para vocês. Descansem, viu? Descansem, estudar. Descansar faz parte do estudo, tá? Para quem tá aí, nunca entre naquelas besteiras de não dormir, de tomar remédio para estudar. Isso é suicídio na tua preparação. É jogar tudo fora. Não caia nessa besteira. Por favor, quando eu vejo essas coisas na internet, eu tenho vontade de chorar. Ah, eu tomo remédio, eu não durmo, eu durmo 2 horas. Para. Concurso é para ser humano normal, não é para maluco, não é para doente, que não dorme, que toma remédio, não é para nada disso. Tá bom? 8 horas, não sei, 8, 7, 6, cada um tem um período aí, mas descansar é a parte, eu tenho certeza disso hoje, é a parte mais importante do estudo, sem dúvida alguma. Beleza? Boa noite para vocês aí. Até mais, galera. Valeu. Tchau.